Olá, pessoal, Deus abençoe a todos, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Queridos, vamos para mais um culto online. Estamos aproveitando a oportunidade, esse tempo em que estamos pregando à distância, mas a palavra tem chegado aos corações e nessa noite Deus tem mais uma palavra para você. O nosso primeiro culto foi um sucesso, centenas de pessoas foram alcançadas e não será diferente nesse dia de hoje, nessa noite. Deus tem uma palavra para você. Assista até o final, louve a Deus, prepare a sua Bíblia, participe, porque Deus quer falar com você nessa noite. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E depois o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A sua casa hoje é a casa de Deus. Deus abençoe, um ótimo culto para todos nós. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante conosco os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu
reino é eterno, sim. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Nós te adoramos, Senhor. Adore Ele aí na sua casa. Levante as suas mãos ao Senhor. Diga palavras de adoração. Diga o quanto Ele é santo. Tu és exaltado, Jesus. A tua igreja te adora, se prostra diante de ti. Aleluia. Nós ansiamos pelo Senhor, ansiamos pela tua presença, Pai. Inunde as nossas casas, inunde as nossas famílias com a tua presença nesta hora. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez. O teu reino é sempre, sempre, sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. Aleluias. Não há outro igual ao Senhor. Aleluias. Declare nessa noite: não há outro como o nosso Deus. Independente de qualquer coisa, Ele é maior do que tudo. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início
fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és, Senhor. Aleluias. Independente de qualquer coisa, só Ele é Deus, o único soberano sobre todas as coisas. O início e o fim, tudo está em tuas mãos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você tem um Deus em quem você pode confiar. Você tem um Deus a quem você pode clamar. Por isso clame a Ele nessa noite e se renda e entregue tudo diante dEle. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Diga a Ele: por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, se renda a Ele, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, creia. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga isso mais uma vez. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, entregamos tudo a Ti, pois Tu és fiel. Aleluia. Renda tudo ao Senhor nesse dia. O Senhor te ama.
Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 12. Amós, dos profetas menores, nós iremos ler hoje a palavra de Deus através desse profeta para as nossas vidas. Amós capítulo 4, versículo 12. A palavra de hoje é: Deus marcou um encontro com você. E a pergunta que eu te faço: você está preparado para encontrar com Deus? Versículo 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, teu é o reino, o poder e a glória. Tua é a palavra, Deus. Teus são os povos, tuas são as ovelhas. Teu é o Espírito e a vida vem do Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, pela graça, venha sobre nós e fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Por um acaso você já foi despreparado para algum encontro? Você já se viu numa situação embaraçosa? Você foi pego de surpresa naquele encontro, vamos dizer assim, inesperado? Eu tenho uma experiência na minha vida. Uma certa vez, recebemos um convite para participar de um aniversário, e era alguém da família comemorando o aniversário, e eu tinha para mim que era um aniversário comum de família, e esqueci do convite. A verdade é essa, porque recebemos um bom tempo antes. E eu lembro até hoje que num sábado cheguei em casa bem à tarde, depois de um dia de trabalho, e a minha esposa me lembrou que havia aquele compromisso. Nós tínhamos um compromisso de participar daquele aniversário de família. Muito bem, cheguei, consegui trocar de roupa, me preparei, arrumei meus filhos, eles eram pequenos, e nós fomos, e muito assim, meio corrido, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho, então eu vesti uma roupa normal, talvez como eu estivesse aqui hoje, estou aqui hoje, desculpa, e fomos. Aí eu lembro que até dentro do carro, eu perguntei para minha esposa, confirma o endereço para mim. E ela me disse o bairro. Na época não tinha GPS. E eu sabia onde era o bairro e fui dirigindo para aquele lugar. E até liguei para um amigo que tinha referência daquela rua, ele me disse mais ou menos onde era, então eu já tinha basicamente a noção do endereço e fui caminhando para lá. A questão é que, quando eu fui chegando, percebi imediatamente que não era na casa do parente, da pessoa, mas certamente tratava-se de um local, um salão, e, enfim, fui chegando para lá. De repente eu parei no endereço, olhei para o lado, era uma grande mansão. Aquilo já me fugiu a expectativa que eu pensava. Uma mansão, descemos ali, e eu comecei a observar as pessoas que desciam também no estacionamento dos carros. E, para minha surpresa, quando eu cheguei no salão, era uma festa, digamos, em que as pessoas estavam trajadas a rigor. E eu não estava. Confesso para vocês que eu fiquei incomodado a festa toda, porque havia ali um traje de rigor, estava escrito no convite e eu não havia observado. Ainda bem que a esposa estava
vamos dizer assim, no nível das convidadas. Criança, sempre que criança também estava relativamente tranquilo, mas eu me senti incomodado, porque eu estava despreparado. Lembro que até me juntei com os amigos, parentes que estavam lá, e eu falei com eles, olha, eu estou me sentindo incomodado com a questão do meu traje. E eles falam, não, tudo bem, nós estamos juntos aqui e tal. Mas a verdade é que foi um encontro que eu tive na vida que, vou dizer assim, não foi dentro do que eu esperava. E muitas vezes a nossa vida é assim. Há encontros que a vida nos propõe ou que nós vamos a eles e muitas vezes a surpresa não é sempre boa, alguns até traumáticos. A palavra que nós lemos, ela trata de um cenário em que Deus estava cuidando de Israel. Deus estava preocupado com a conduta, com a postura, com o pecado de Israel. Israel havia se afastado de Deus. Israel já era um reino dividido entre Judá e Israel. E Deus, ele agora chama um profeta diferente dos profetas tradicionais. Ele não pega nenhum homem, digamos, de Jerusalém, não pega nenhum profeta de nenhuma linhagem, digamos, especial, seleta. Mas Deus agora escolhe um homem chamado Amós. Amós, um boiadeiro, um vaqueiro, um pastor de ovelhas. Deus separa aquele improvável para agora mandar um recado para a nação de Israel. E a Bíblia vai nos relatar que Deus chama aquele vaqueiro que morava, vamos perto ali de Judá, na terra de Tecoa, também não era um lugar conhecido. Deus chama Amós numa visão, e Deus mostra para Amós o pecado de Israel, e Deus dá uma ordem para Amós. Deus disse a Amós, vá até Jerusalém, ou seja, no reino do norte, e prega a palavra, profetiza o que eu tenho colocado para que você saiba. Meus queridos, o contexto espiritual de Israel, de Judá, inclusive os dois reinos, era um contexto de apostasia, mas por amor e por graça, Deus começa agora a tentar falar com aquele povo para que eles se convertessem. E o capítulo 4 vai retratar exatamente este tratamento de Deus. A verdade é que Deus sempre fala conosco. E muitas vezes, como Israel, nós não ouvimos naturalmente a voz de Deus quando estamos ocupados com outras coisas ou quando estamos vivendo em pecado. Mas porque Deus tem um amor por Israel, Deus começa agora a dar sinais para que Israel percebesse que tinha algo a ser corrigido, a ser tratado, porque Deus estava falando. E o capítulo 4 aqui, do versículo 6, por exemplo, até o versículo 11, Deus começa a dizer para a nação de Israel através do profeta. Deus vai dizer, eu tirei o alimento de vocês, eu deixei vocês com os dentes limpos, ou seja, vocês passaram fome, não há mantimento para se comprar. Está me lembrando os dias de hoje, quando saímos nessa euforia dessa pandemia, muitas vezes não há o que comprar. E Deus havia dado um sinal para eles, deixei vocês passarem fome, contudo, diz a palavra, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Depois Deus vai dizer, eu também alterei as estações, eu tirei chuva de um lugar e mandei mais água para outro, eu alterei o ciclo das águas, eu mudei as estações. Isso trouxe para vocês graves problemas, faltou água, faltou alimento no campo. Eu estou dando sinais para vocês, Israel, contudo, vós não convertestes a mim, diz o Senhor. Deus também vai lembrar o povo de Israel através do profeta dizendo, enviei pestes sobre vós. Me faz lembrar esse vírus
que tem sido para nós um espanto. Deus disse: eu mandei peste. E Deus falou: eu matei muitos de vós. Essa peste dizimou muitas vidas. A morte consumiu muitos de vós. Mas Deus ainda continua dizendo: contudo, vocês não perceberam que eu tinha algo, que eu estava querendo dar sinais para vocês, que eu buscava de vocês o arrependimento. Infelizmente, queridos, Deus vai dizer: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Meus amados, e o versículo 12, quando nós lemos, Deus agora, depois de tantas tentativas, Deus, depois de tentar usar os profetas convencionalmente, o povo havia se corrompido de tal modo que os profetas também estavam contaminados pelo pecado. Até os nazireus, aqueles separados por Deus num voto especial, já estavam se embriagando e Deus não podia falar da maneira comum mais com aquele povo, porque eles não ouviam. Deus vai indicar que Ele manda sinais. Deus vai mostrar que os sinais, muitas vezes em que estamos vivendo o contexto da nossa vida, nada mais é do que um chamado de Deus para nós, para que possamos olhar para o céu e refletir a respeito da nossa vida. Mas Israel não deu ouvido ao que Deus falou para eles. E Deus agora estabelece o juízo. Meus queridos, assim é conosco também. Deus sempre tem falado conosco. Através da palavra nós temos acesso diariamente, o tanto que você quiser você consegue ouvir o que Deus tem a dizer. Mas naturalmente nós somos dispersos, não paramos para ouvir a Deus. E muitos vivem como o povo de Israel, se esquecem dos preceitos de Deus e vão se envolver com as coisas do mundo. E Deus agora precisa muitas vezes sacudir as nossas vidas. Deus precisa muitas vezes interferir nas circunstâncias do cotidiano para que você possa parar e saber que Ele te ama e Ele quer dizer algo para você. Mas muitas vezes essas tentativas de Deus terminam com essa frase: contudo você não converte a Deus e não ouve a voz do Senhor. Nos dias de hoje, talvez como nunca nos tempos modernos nós vimos, as pessoas estão assustadas com a morte. As pessoas estão temerosas com o vírus. Descobriram agora que não há controle financeiro sobre isso. Descobriram que toda aposta da ciência agora se torna impotente. Descobriram que a morte não escolhe idade, cor, sexo, tamanho. Agora estamos todos nós aflitos, presos dentro de casa, e muitos ainda não conseguem observar que há um Deus no céu falando aos nossos corações. As pessoas estão muito preocupadas com a economia. Talvez o grande incômodo de muitos não é com a questão da saúde, da vida e talvez nem da morte. Muitos estão preocupados com o dinheiro. Muitos que apostam na economia. Há pouco até morreu um economista famoso que defendia, inclusive, que não precisávamos da quarentena. E, por ironia, este também foi alcançado pelo vírus e nos deixou. Mas a palavra de Deus para Israel, querido, é um chamado à reflexão. E Deus agora precisou, depois de tantos sinais que não funcionou, depois dos profetas se desviarem, depois dos cultos se contaminarem, depois de que a palavra corriqueira e cotidiana não agora fazia efeito mais no coração do povo de Israel, Deus precisou despertá-los através da dor. Deus precisou colocar sobre eles, inclusive, vamos dizer, talvez um dos últimos recursos de Deus, que é o espírito da morte pairando no nosso meio. Mas a Bíblia disse que ainda assim Israel não se converteu a Deus. E Deus, agora na sua última cartada, Deus levanta um homem, um profeta,
Deus agora faz o rei Jeroboão, rei de Israel, ficar incomodado. Porque Amós, diferente dos demais que passaram, dos demais profetas, aliás, ele nem se considerava profeta, por não ter esse histórico de familiar, esse histórico ministerial, não fazia parte da escola dos profetas. Mas ele disse: Deus mandou com que eu profetizasse. Amós agora chega no meio de Israel e começa a dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aquela mensagem, ela incomodou o coração do rei Jeroboão e daqueles povos. Israel e Judá viviam um tempo de paz, vamos dizer assim, sem guerras. Viviam um tempo de riqueza, de um crescimento financeiro muito grande. E tudo o que eles não queriam agora é que mudasse a estratégia ou a condução da sociedade. E foi exatamente o que o profeta Amós mandou que fizesse. Arrependam, mude o contexto de vida, porque senão Deus fará juízo sobre vocês. Por conta desse incômodo, da preocupação talvez financeira. Diz a palavra que o rei Jeroboão manda um dos seus sacerdotes, chamado Amazias, manda com que o sacerdote tentasse calar o profeta. E o sacerdote chega para ele e vai dizer para ele: por que você veio aqui falar isso com a gente? Amós é acusado de conspirador, no capítulo 7 você vai perceber isso. O sacerdote faz graves ameaças para Amós para que ele se cale, porque não queriam eles mudar o ritmo da vida. Mas Amós, o profeta, ele se torna firme no propósito e ele prega aquilo que Deus mandou que pregasse. Versículo 14, ele vai dizer para o sacerdote: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou um boiadeiro, um colhedor de figos, de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O sacerdote, vendo que aquilo causaria um grande transtorno e um prejuízo para a economia, ele ainda tenta calar e ele disse: você podia voltar para a tua terra, você podia voltar, você inclusive não é daqui, você é das terras de Judá. Mas o profeta não volta atrás com propósito, e ele se mostra para nós como um grande exemplo daqueles que são chamados por Deus e que fazem exatamente o que Deus manda e onde Deus manda. E o profeta Amós disse para ele: portanto, assim diz o Senhor, fala para Amazias: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós dá a mensagem para aquele homem, a mensagem de condenação. E a história de Israel vai dizer que exatamente aquilo aconteceu. 50 anos depois dessa palavra, Israel é atacada, destruída pelos assírios, e tudo quanto Deus estabelece nesse juízo acontece. Israel é totalmente destruída. A mulher de Amazias certamente foi servir aos homens da Síria. Os filhos de Amazias certamente morreram na espada nesse ataque. E a palavra de Deus, como sempre, queridos, ela se cumpre. Mas eu quero fazer para você, querido, um paralelo da vida de Israel com a sua vida. Deus chamou a atenção de Israel porque a Israel havia esquecido dos preceitos do Senhor. Israel esqueceu que era o povo de Deus e isso os levou a pecar. Judá e Israel, você vai ver no capítulo 2 que eles cometem uma série de pecados. Mas o primeiro pecado que me chama a atenção é quando Deus disse para Judá: porque rejeitaram a lei do Senhor
e não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Assim tem sido a vida de muitos. Muitos de nós nascemos e esquecemos que nascemos para Deus. Muitos de nós, muitas vezes, esquecemos que Deus tem um propósito em nossas vidas e por isso pecamos. E isso trará para nós sérias consequências, como trouxe para o povo de Israel. Deus criou cada um de nós e num propósito dele. Isaías capítulo 44, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, eu te escolhi. Todos nós, meus queridos, fomos criados por imagem e semelhança de Deus e para Deus. Mas a humanidade esquece desse compromisso e começa a viver uma vida de pecado e se afasta dos preceitos de Deus e invoca para si grandes maldições e tormentos. Mas como Deus nos ama, Ele tem um propósito em nossas vidas. Deus estabelece para nós sinais para que possamos lembrar que somos dEle, criaturas dEle e feitos para a obra e para a glória dEle. Você pode até pensar que você não fez parte do planejamento dos seus pais. Mas eu quero dizer para você que você jamais foi um imprevisto para Deus. A tua vida, a tua história, o teu nascimento estão guardados pela mão de Deus. Deus escolheu você. Deus chamou você para que você o servisse. Porque Deus te ama, Deus tem um propósito para que você viva a eternidade com Ele. Mas muitos ainda tentam se calçar nas suas próprias ideias e desprezam os preceitos de Deus. Eu quero também te lembrar, querido, que os erros humanos não vão anular os projetos de Deus na sua vida. Independente do contexto que você viveu, independente da sua história, Deus tem um plano perfeito com a sua vida. Mas agora nós percebemos que Israel recebeu o castigo da mão de Deus e não se arrependeu. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Meus queridos, consequentemente, Deus permite que os sinais continuem nos tentando fazer olhar para o céu. E hoje, com essa pandemia, o que eu muito observo é exatamente isso, que essa praga, que essa maldição que veio sobre nós, certamente é um chamado de Deus para que possamos olhar para o céu, converter os nossos corações. Deus tem chamado toda a humanidade, Deus tem chamado os ricos, os pobres, Deus tem chamado todos os continentes a olhar para Ele e converter o coração a Ele. Mas infelizmente, querido, nós vimos muitas notícias, muitas preocupações, muitos dados, muitos estudos, e todos eles convergem com a preocupação de manter a vida e de manter a economia de pé. E pouco se fala em converter o coração para Deus. Mas Deus nessa noite quer fazer você lembrar que Ele tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer você lembrar, querido, como fez lembrar para Israel, que o grande prejuízo não era nenhum daqueles problemas que Ele havia mandado sobre a terra. O grande problema não era a fome, o grande problema não era o desequilíbrio dos tempos, da chuva, não era a seca, não era o prejuízo no campo. Deus queria dizer também que o grande prejuízo para Israel não seria inclusive a morte através da peste, mas o grande problema com Israel seria o dia que encontrasse com Deus no juízo eterno. E muitas vezes esquecemos disso. Muitas vezes estamos preocupados com o nosso cotidiano, estamos preocupados com os nossos projetos, com a nossa empresa, como será amanhã, como será se eu não puder trabalhar, como será se a empresa me mandar embora. Estamos preocupados ainda com as coisas da terra, contudo não nos convertemos a Deus. Contudo, ainda com claros sinais para as nossas vidas, não olhamos para o céu e não nos convertemos a Ele. Mas a chamada de Deus nessa noite é essa: prepara-te, ó Israel,
para encontrar com o Senhor teu Deus. Meus queridos, eu quero lembrar para você que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Aliás, a morte nos assusta porque não nascemos para morrer. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus faz uma advertência para Adão. E ele diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. Deus deixa claro para Adão, Adão, você não nasceu para morrer. Adão, eu não criei você para que a minha criação fosse dizimada. Por isso não desobedeça, porque se desobedecer, certamente morrerá. Por isso que muitas vezes ficamos agoniados, preocupados com as consequências, com a morte que vem nos chegando perto de nós. Mas infelizmente, queridos, muitos não entendem que a morte não será o grande problema da humanidade. A morte, como disse Billy Graham, a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova dimensão de vida. A morte, na verdade, querido, ela é uma ponte que vai nos levar ao encontro com Deus. Mas muitos estão apostando todas as fichas nessa terra, como estava Israel. E outros, quando pensam um pouco mais, têm temor da morte, mas esquece que a preocupação que nós devemos ter é com o dia que encontrarmos com Deus. Pergunta que eu te faço, você que está na sua casa, você que está reunido aí ouvindo essa palavra, você que já não aguenta mais ficar nessa quarentena dentro de casa, você que já está desesperado sem saber como será o seu amanhã, você que já não consegue mais saber exatamente o que fazer, você que está tomado de uma grande ansiedade, você que não consegue desprender os olhos dos noticiários, preocupado com essa morte que tem chegado cada vez mais perto da tua casa, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está preparado para encontrar com Deus? Essa foi a pergunta que o profeta fez para Israel. Essa foi o ensinamento, o grande ensinamento que Amós fez naqueles dias, e a mesma palavra Deus manda ecoar nos dias de hoje: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Pergunto para você, querido, conforme foi a sua vida, o que esses dias de hoje tem feito você refletir? De acordo com a sua condução naquilo que Deus propôs para você, quantas vezes Deus falou para você e você negou de ouvir a palavra de Deus? Quantos sinais Deus vem trazendo na tua vida desde que você nasceu até hoje e você ignorou a palavra de Deus? Quantos de nós tivemos oportunidades, começamos a fazer aquilo que Deus propôs a nós e não levamos adiante, não fomos fiéis como foi Amós naquele chamado dele? E hoje Deus dá para a humanidade um grande sinal. Hoje os reis e os escravos, os ricos e os pobres são alcançados por essa morte, esse mistério para a ciência. Essa impotência para a humanidade. Hoje nós conseguimos comprovar que só Deus pode nos salvar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A morte passa a ser para nós, queridos, vamos dizer, a última oportunidade desse encontro. A Bíblia diz que não haverá uma segunda chance. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E muitos ainda estão acreditando que terão uma reparação e não haverá. Depois da morte é o encontro com Deus. É o grande juízo para cada um de nós. E a palavra de Deus para você nessa noite: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Há uma grande verdade dita nesse mundo. Na verdade, ela é incompleta quando diz que todo o caminho nos levará a Deus. Na verdade, não é bem assim. Todo caminho pode até nos levar a Deus, mas nem todo percurso será aprovado por Deus. Meus amados, a opção que você faz pela morte eterna ou pela vida eterna, ela será estabelecida pelas suas obras.
pela maneira que você viveu. E para todos nós, a pergunta nessa noite é essa: você está preparado para encontrar com Deus? Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, vai dizer o dia do grande juízo de Deus. E era exatamente sobre isso que Amós falava, pregava aqueles povos. Versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, todos agora diante do grande trono branco. Versículo 14, versículo 12 em diante diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Amós dizia exatamente desse dia, do grande encontro com Deus. Versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Ou seja, querido, a morte não é o fim. A morte também será destruída naquele dia. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A pergunta que eu faço para você, querido, nessa noite, novamente: você está preparado para encontrar com Deus? Você tem feito da sua vida, querido, uma legalidade, um direito para viver a eternidade com Deus? Você que resistia, reconheceu o poder, a soberania de Deus, agora diante de todas essas evidências, eu continuo perguntando para você: qual é agora o teu argumento? Qual é o teu argumento para você refutar a divindade de Deus? Deus tem falado aos corações, e essa palavra com certeza irá despertar pessoas, e muitos de nós agora talvez poderemos lembrar por que tudo isso está acontecendo, quando nós agora percebemos que é um cuidado de Deus para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que todos os seus dias já estão escritos e determinados por Deus. Salmo 139, versículo 16: no teu livro estão escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Deus controla todas as coisas. E o profeta Amós, o tempo todo, ele vai pregando e ele vai falando assim: diz o Senhor, Deus dos exércitos. Capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer assim: porque é Ele quem forma os montes e cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, este é o seu nome. Gostaria que você refletisse na palavra dessa noite. Gostaria que a partir de hoje você fizesse exatamente essa reflexão, o que Deus tem falado para você. Gostaria que você agora, toda vez que lembrar dessa pandemia, você também olhasse para o céu, voltasse o seu coração para Deus e arrependesse, antes que o juízo seja estabelecido para cada um de nós. Muitos, nesse tempo de coronavírus, não terão mais outra chance. Muitos foram internados, ficaram inconscientes e partiram, selaram o destino. E não há reencarnação,
e muito menos a ridícula possibilidade do purgatório. Isso tudo é heresia, não encontra-se a Bíblia dizendo nada disso. Depois da morte veio o juízo, mas Deus, como eu disse para você, Deus tem prazer em salvar todos nós. E a palavra de Deus para você nessa noite é que você converta o seu coração a Deus, é que você refaça os seus votos, que você refaça as suas alianças com Deus, é que você abandone as tradições, é que você saia do lugar que você está, se Deus não quer você aí, é que você ouça a voz de Deus e faça conforme Deus tem colocado no teu coração, porque isso será exatamente o nosso peso no juízo, no dia que encontrarmos com Deus. Que essa palavra encontre lugar no teu coração, que se Deus, querido, te dando a oportunidade de alguns segundos, minutos, dias, anos, meses, que você aproveite todo esse tempo a partir de agora para servir a Deus, para voltar o coração a Deus, para temer a Deus e para se afastar do pecado. Gostaria de orar com você, gostaria de orar com a sua casa, com a sua família, juntamente que fizéssemos um clamor pelo mundo, pelas nações. Deus tem me incomodado com isso. Quantas vezes estamos nós preocupados tão somente conosco, com aqueles da nossa casa, quando Deus tem um propósito em toda a nação, em toda a terra. Feche os seus olhos. Se você sentir a vontade, põe a mão no seu coração. Se Deus tocar você ao ponto que você quiser verdadeiramente se render a Ele, é nessa noite que eu convido você a ajoelhar e fale com Deus. Aceite Jesus como seu Salvador, renda a sua vida a Deus, diga para Deus, faça um voto como fez Amós e fale com Deus: Deus, para onde o Senhor quiser eu irei, fazendo aquilo que o Senhor quiser eu farei. Amós abandonou o gado e foi fazer aquilo que Deus havia mandado que fizesse. Talvez nessa noite Deus tenha nos chamado, queridos, a um concerto de vida, a um alinhamento de vida com o céu, para que possamos não estarmos tão preocupados com a morte, mas preocupados com o dia do juízo eterno. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos cada um agora fazer o seu voto, fazer a sua confissão de fé com Deus, arrepender dos seus pecados. E arrepender não é simplesmente dizer que está arrependido, ou tampouco colocar lágrimas nos olhos. Arrepender, querido, é verdadeiramente entristecer no fundo da alma e com sinceridade fazer com Deus uma aliança e determinar dentro de si que você não cometerá mais os pecados. Israel não se arrependeu e o juízo de Deus chegou para eles. Mas nessa noite, queridos, Deus dá uma chance para cada um de nós, e a palavra de Deus para você é essa: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, dá tempo de você se converter a Deus e transformar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, as nações, os povos gemem, Pai. A morte, Deus, tem assustado muitos de nós, Deus. Fracos, fortes, pequenos e grandes, Pai, estão sendo alcançados, Pai, Deus, pelo curso natural da vida, Pai, e a morte, ó Deus, tem antecipado o dia de muitos, Pai. Outros, Deus, talvez ouvindo essa palavra já consegue também, Pai, perceber, ó Deus, que os dias não serão tantos, Pai. Mas, Deus, a palavra que nós precisamos é a palavra dessa noite, é nos preparar, ó Deus, para o grande encontro com o Senhor. Certamente, Deus, muitos de nós teremos, ó Deus, muitos anos para viver, mas talvez, ó Deus, não é o caso, ó Deus, de tantos, Pai. Pai, mas o que importa, ó Deus, não é o período que vamos viver, ó Deus, mas a trajetória que vamos construir com a nossa vida da agora em diante, Pai. Pai, Deus, ouve, Deus, a oração dessa pessoa que verdadeiramente se arrepende ao Senhor nessa noite.
Pai Deus, recolhe as lágrimas, Pai, desse que se arrepende, Pai, e que renova os votos com o Senhor, ó Deus, reassumindo o chamamento do Senhor, ó Deus, e se colocando, ó Deus, como ferramenta do Senhor, para esses últimos dias que vivemos nessa terra, Pai. Pai, misericórdia, nós clamamos ao Senhor, Deus. Pai, nós descobrimos, Pai, que a misericórdia, Pai, é mais importante que a cura, Deus, desse mal, Pai. Nós descobrimos, Pai, que o Teu perdão, Deus, é mais importante que a cura, Pai, porque é o Teu perdão que nos levará, ó Deus, para a glória do Senhor, para a eternidade com o Senhor, ó Deus, para vivermos eternamente felizes com o Senhor, ó Deus, e sermos, ó Deus, poupados, Deus, do grande tormento da eternidade, Deus. Recebe, Pai, a oração dessa família. Recebe, Pai, a oração desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem. Recebe, Deus, a oração, Deus, desses, ó Pai, remanescentes, talvez nessa terra de pecado, Pai, mas que hoje converte o coração ao Senhor, Pai, e decidem, Pai, reconhecer que são instrumentos do Senhor e que não foram criados para destruição. Toca, Deus, os nossos corações, Pai. Guarda essa palavra em nossas vidas, Pai, porque nós queremos a vida eterna e não queremos, Pai, sermos, ó Deus, decepcionados, surpreendidos negativamente, Pai, no dia em que encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Guarda essa palavra em nossas vidas e a nossa oração, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa trazer para você a clareza que Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama e o propósito de Deus é que você tenha plenitude na vida eterna. Por isso, vamos guardar essa palavra. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus abençoe, uma ótima semana, uma noite de bênção, de paz para todos nós, em nome de Jesus.